Aleluia. Queira só da igreja com a mente da parte do Senhor. Amém. Aleluia. Motivo de alegria aqui com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de estarmos um pouco tristes pelo que aconteceu com o nosso pastor Vitor, louvado seja o nome do Senhor. Estávamos orando também, como o nosso amigo Vitor, também andamos de motocicleta e sabemos os perigos que nos cercam por essa rua, somada à fúria do adversário, mas graças a Deus que Deus entrou com a sua mão e deu livramento ao nosso pastor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite. Queria compartilhar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 2. Vamos fazer uma leitura no texto de João, depois outra no texto de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo de número 2, verso de número 13 ao 17. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou essa palavra no meu coração. Aleluia. Eu estava ali falando com o Espírito Santo. Falei, Senhor, mas tem acontecido esse problema. Deus falou, não fala isso, porque é o que eu quero falar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Leamos a palavra do Senhor. Talvez minha tradução vai ser um pouco diferente que ele veio. Diz assim: quando já estava, verso 13, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pomba, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Ao que vendia o pomba disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer a casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembravam-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Repita comigo: o zelo pela tua casa me consumirá. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus 21, 12. Louvado seja o nome do Senhor. Rapidamente, para podermos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Evangelho Paulo escreveu, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 21, verso de número 12. Diz assim: quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pomba. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Repita comigo: a minha casa será chamada casa de oração. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, porque entramos hoje nesta casa de oração, entramos hoje nesta casa de santidade, Senhor querido, e te agradecemos porque a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, já pode ser sentida neste lugar, Senhor. Ó Deus querido, por quanto fala conosco nessa noite, Tu sabe que de mim mesmo, ó Deus, eu não tenho nada para poder ministrar a Tua igreja, mas eu sei que Teu Espírito está aqui, Senhor, para trazer uma revelação da eternidade para os nossos corações nessa noite. Senhor querido, Tu sabe que eu sou um vaso de barro e a Tua palavra diz que o Senhor fez desta maneira para que a excelência do poder seja sua e não nossa. Então, em nome de Jesus, nessa noite, fala ao coração da Tua noiva, Senhor, o que ela precisa ouvir, o que nós precisamos ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Poderia sentar? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, nesses últimos dias, tem verdadeiramente me incomodado, louvado seja o nome do Senhor, acerca do zelo cristão pela obra do Senhor. Aleluia. E eu queria, nessa noite, falar sobre o zelo pela obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo me levou até essa passagem e me entristeceu acerca de muitas coisas que têm gerado, aleluia, na igreja, de muitas coisas que têm acontecido, e talvez nós aqui passeando um pouco na Bíblia Sagrada e aplicando para nossas vidas, nós vamos poder perceber o quanto, aleluia, nós precisamos olhar para Deus e sermos zelosos com a obra do Senhor, louvado seja Deus. A passagem que nós temos aqui que nos fala, Jesus
complicada, politicamente falando. E ali os governos eram divididos em tetrarquia. Pôncio Pilato era o prefeito da Judéia, e tal era a crise naquele lugar, tal era a crise naquela situação, que a coluna, a torre que fica para guardar Jerusalém, ela não era voltada para fora, ela era voltada para dentro, por causa das muitas rebeliões que aconteciam. E ali, entre esse grande turbilhões, aquilo era um grande barril de pólvora, aonde vários grupos segregados se reuniam para fazer uma rebelião, para tentar expulsar os romanos, grupo como os zelotes, como os sicários. Então, aqui na festa, subiam cerca de 180 mil pessoas a Jerusalém para poder apresentar o seu cordeiro, apresentar o seu pombo, apresentar a sua oferta de sacrifício perante o Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus ele sobe para essa festa. Jesus ele sobe para Jerusalém para poder ensinar no templo, para poder pregar no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui nós começamos a ver algo errado dentro da casa de Deus. Aquele templo já estava corrompido, porque a Bíblia vai nos falar, Lucas vai nos dizer, que os sacerdotes daquela época, ou melhor, o sumo sacerdote, era Anás e Caifás. Já havia tomado conta do templo um nepotismo, e as famílias herdavam os cargos. Aqueles cambistas que estavam sentados ali naquela mesa do templo eram parentes, eram tios, eram pessoas que tinham lugar ao templo para poder fazer comércio. Então, ali Jesus ele sobe no templo. Interessante que algumas injustiças estavam acontecendo. Primeiro, ele não estava dentro do templo, ele estava no pátio. E havia dois pátios que dividiam o templo. Um é o pátio das mulheres, outro é o pátio dos gentios. Jesus se revolta porque os judeus não estavam permitindo que os gentios pudessem adorar. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para salvar e buscar o que havia perdido. E os gentios estavam perdidos e precisavam adorar o Senhor. Só que ao invés de salvação para os gentios, os judeus começaram a montar barraca para vender no lugar que era para ter salvação para os gentios. Aqui, Jesus ele chega ali. Uma situação que acontece é que no templo eles não aceitavam as moedas do imperador romano, que eram moedas pagãs. Então eles trocavam o câmbio dentro do templo. Eles trocavam ali as moedas. E o que eles faziam? Eles cobravam a mais por isso. E também eles vendiam ovelhas. Ali a pessoa vinha caminhando de longe com a sua ovelha, e quando ela apresentava para o sacrifício, o sacerdote corrupto olhava e ele falava: essa ovelha não está boa para sacrifício. E ele pegava aquela ovelha e falava: a ovelha está danificada. E ele tirava aquela ovelha, vendia uma nova, só que ele fazia um reparo naquela ovelha. Ele passava uma cera nos seus pés, nos seus cachos para tapar, para vender a ovelha de novo. Daí vem a palavra sincero, que é a pessoa que não tem cera. Eles passavam a cera, então sem cera é a pessoa transparente, a pessoa sincera vem daí. Eles levavam as ovelhas ali e estavam enganando o povo. Jesus, quando ele olha para isso, ele se revolta tremendamente. Jesus, quando ele olha para essa situação, quando ele vê o que eles estavam fazendo com o povo, Jesus ele é tomado de uma ira, Jesus ele é tomado de um zelo, e ele faz o chicote e ele começa a quebrar tudo aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse zelo precisa arder dentro do nosso coração. Esse zelo pela obra de Deus precisa arder dentro de nós. Nós não podemos ver, aleluia, a obra, louvado seja o nome do Senhor, pessoas fazendo do jeito que estão fazendo e nós ficarmos calados. Deus precisa levantar a trombeta de Deus para nesse século 21 falar que tem muita coisa errada, que tem muita coisa errada pela casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia Sagrada vai nos falar que existiam três principais festas. Uma festa era a festa das tendas, onde por uma semana os judeus viviam em cabanas, para poder lembrar que a Bíblia diz como Abraão, Isaac e Jacó viviam em cabana, como eles viveram em cabana no deserto, eles deviam viver. A segunda festa é a Páscoa, a qual Jesus sobe para Jerusalém. Essa festa, todas essas festas de Israel, elas têm um cunho pedagógico, um cunho de ensino. Deus, quando faz a festa, louvado seja o nome do Senhor, é para poder ensinar. Então veja bem, o pai vai lá: meu filho, hoje nós vamos sair de casa. Por quê, pai? Porque nós temos que viver em cabana. Mas por
pode tocar? Não pode. Tem sangue do Cordeiro aí, louvado seja o nosso Senhor. Tem sangue do Cordeiro te guardando. O anjo da morte não pode tocar. Deus fez essas festas para que isso viesse a ser lembrado continuamente, louvado seja o nome do Senhor, para que o povo pudesse ser ensinado e doutrinado, louvado seja o nome do Senhor, na presença de Deus. Outra das festas que a etimologia foi mudada é as festas dos Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa da renovação da aliança com o Senhor, porque vira e mexe a aliança era quebrada. Nós não somos diferentes. Eu sempre gosto de desafiar-me a mim mesmo, de olhar para a página da Bíblia e ler a Bíblia Sagrada como se eu fosse a nação de Israel. E o triste decepção que eu tenho, que eu sou igualzinho à nação de Israel. Vira e mexe, eu me pego murmurando. Vira e mexe, eu me pego reclamando. Deus me resgatou do Egito, Deus me tirou do Egito, Deus me fez prosperar. Aleluia, mas às vezes eu estou murmurando como o povo de Israel. Aí Deus fez uma festa para renovar a aliança, uma festa para descer o Pentecoste, uma festa para poder encher. Louvado seja o nome do Senhor. E havia outras festas menos importantes na Bíblia Sagrada. Uma delas é o Rosh Hashanah, que é a festa do Ano Novo que eles tinham. Logo depois havia a festa do Yom Kippur. Essas são menos importantes. A festa do Hanukkah, que é a festa da luz, e a festa do Purim, a festa de Esther. A festa do Yom Kippur significa o dia do perdão. Essa festa é interessante porque todo judeu se veste de luto e eles vão chorar na presença de Deus. Um dia de arrependimento na presença de Deus. Um dia sem comer, um dia sem beber, um dia, louvado seja o nome do Senhor, que eles vão tirar para somente chorar na presença do Senhor. E o judeu, ele se expressa de forma forte. Eles se jogam no chão, eles rasgam a sua veste, eles jogam pó na sua cabeça. O que eles querem dizer com isso? Porque muitas das vezes nós choramos na presença do Senhor e falamos: Senhor, somos pó e cinza, mas às vezes da boca para fora. Quando eles jogam pó, eles estão dizendo: eu sou pó como esse pó, Senhor, eu não sou nada diante de ti, eu sou pecador, eu sou miserável e eu careço da tua misericórdia. Eles expressam isso de forma muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. E foi na festa da Páscoa. Nessa festa, uma das mais importantes, a festa que tipifica o Cordeiro, a festa onde Jesus ia morrer, ali ele sobe para o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sobe para o templo para poder nos ensinar que a casa de Deus, ela é casa de oração. A casa de Deus, no hebraico, significa Ha-Mikdash, Beit Ha-Mikdash, Beit casa, Ha-Mikdash de santidade. Casa de santidade. A casa do Senhor é um lugar santo. A casa do Senhor é um lugar onde nós devemos reverência. A casa do Senhor é um lugar onde nós devemos guardar os nossos pés quando nós entrarmos. E o que eu vejo e que eu fico desesperado é que às vezes as pessoas entram dentro da casa do Senhor e ficam conversando e ficam mexendo no celular. O que eu vejo às vezes é uma falta de reverência, é uma falta de zelo, e o meu coração começa a se doer, porque eu falo: Deus, aonde está o zelo? Alabarás, pecar, é manda quem de quer. Glória a Deus, Jesus. Aonde está o zelo, Jesus, pela sua casa? O zelo deve consumir a nossa vida. O zelo pela obra de Deus. Se tem uma coisa que eu não gosto, é entrar dentro da casa do Senhor, alguém falar alguma coisa comigo, eu vou lá. Estou dentro da casa de Deus. Estou aqui para ouvir o Senhor falar. A Bíblia diz: o homem que morreu pelos Isaías entrou para ouvir Deus falar. Ele não estava batendo papo à toa ou mexendo só qualquer outra coisa. Ele se liga até os nossos pensamentos nos assustarem dentro da casa do Senhor, tirarem a nossa atenção. Já é uma falta de reverência. Deixe os teus pensamentos lá fora, deixe os teus problemas lá fora e se ligue no Senhor e comece a adorar. Aleluia, porque isso é o zelo que Jesus nos chama nessa noite para apresentarmos a Ele. Um zelo. Esse zelo precisa arder dentro do cristão. O zelo pela santidade, o zelo pela obra de Deus, o zelo pela casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Vitor não está presente, mas é um pastor zeloso, e agora ele vai contar com um zelo de irmãos para poder assistir diante dele, porque a Bíblia diz que Elias era zeloso e Eliseu vinha atrás de Elias como um homem zeloso, e ele vai precisar de obreiros zelosos que possam lhe assistir. É isso que o Senhor nos chama nesses últimos dias. Um zelo que arda dentro da nossa alma. O zelo do salmista no Salmo 119, verso 147, ele diz: antes da aurora me levanto para suplicar o teu auxílio, em tua palavra deposito toda a minha esperança. Antes da aurora, o salmista
conseguiu encontrar Jesus? O zelo pela obra do Senhor estava ardendo no coração de Jesus. E Jesus estava no monte orando. E Jesus estava no monte clamando. E Jesus estava no monte pedindo, buscando ao Senhor. Aleluia! O zelo de Deus estava dentro de Jesus ardendo. E esse zelo que estava em Jesus começou a passar para Pedro, começou a passar para João, a ponto de um dia ele falou: Senhor, nós somos muito fracos, nos ensina a orar como você ora. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Jesus, ele sobe o monte para orar. E ele vai passar uma madrugada especial orando. O zelo pela obra de Jesus era tão grande que ele precisava desses 12. E ali, naquele monte, ele vai orar de 6 da noite às 6 da manhã. Ele vai orar 12 horas para escolher 12 discípulos. O Renato Bonk, ele fala sobre isso em um dos seus DVDs. Ele fala que Jesus, ele orou 12 horas. Ele orou 12 horas por cada um dos seus discípulos. Olha que coisa interessante, Jesus sobe o monte e ele passa 12 horas orando. 1 hora por cada discípulo, 1 hora por cada um daqueles discípulos. É interessante que se nós olhássemos aonde, se nós estivéssemos no mar da Galileia hoje e vendo Jesus falar: segue-me, Pedro, Jesus não orou direito não. Se nós olhássemos Jesus passando na coletoria, 220 cobradores de impostos, e lá mais um ladrão roubando do seu povo e dando a Roma, Jesus não escolheu direito não. O interessante é que Jesus, quando ele escolhe, ele não olha o estereótipo, ele olha dentro da alma do ser humano, ele olha dentro do coração, ele não vê o que você é, ele vê aquilo que você pode ser na mão dele, ele vê aquilo que você vai ser amanhã, ele vê a potência, aleluia. Quando ele olhou João, ele não viu João como filho do trovão, ele viu João como um apóstolo amoroso. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, quando te vê, ele te vê dessa maneira, ele te vê aquilo que você vai ser lá na frente. Ele passou 12 horas orando. Jesus podia ter descido, ido na faculdade de Gamaliel. Jesus podia ter ido na faculdade de Shammai, nas grandes escolas de Jerusalém, procurar os seus discípulos. Mas Jesus foi ao mar da Galileia, chamar pescadores para ser pescadores de homens, chamar homens brutos para ensinar, aleluia, a sua palavra, para lhe dar unção, para lhe dar zelo. Louvado seja o nome do Senhor. E esses homens aprenderam a ser zelosos pela obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um cristão zeloso, ele precisa entender que a casa de Deus é muito mais do que uma casa de show. Um cristão zeloso, ele precisa entender que a casa de Deus é muito mais do que um lugar de reunião social. Um cristão zeloso, ele precisa entender que a casa de Deus é casa de oração, é lugar de santidade, é lugar de consagração. E ele precisa, aleluia, buscar isso. Ele precisa amar isso. Estar na casa de Deus, muito mais para cultuar com louvor, mas sim para poder orar e adorar o Senhor. Sabe como era a reunião da igreja primitiva? Pregador fulano de tal, orquestra tal, não. Vamos reunir aqui. Começa a orar. E aí o Espírito Santo tomava um, tem palavra, libera a palavra, tem profecia, profetiza, tem revelação, entrega. Começava na oração, era a igreja primitiva. Pedro estava preso e a igreja primitiva orava sem cessar, até que o anjo visitou. Louvado seja o nome do Senhor. É uma igreja de oração, é uma igreja que ora, aleluia, é uma igreja zelosa, aleluia, pela escolha de Deus. Glória a Deus. O cristão zeloso, ele precisa jejuar constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele escreve algo que ele diz que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus. E uma das armas mais poderosas que o cristão tem é o jejum. Mas infelizmente nós temos deixado essa arma de escanteio. Sabe por quê? Porque hoje em dia tem se pregado um evangelho de facilidade, tem se pregado um evangelho de sucesso, mas o evangelho, aleluia, ele é igual a sacrifício, ele é igual a zelo, ele é igual a renúncia. Não tem como, aleluia, essas coisas caminharem juntas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o sucesso, negue a fama, negue tudo que você tem, negue a riqueza e venha após mim. Só que hoje as pessoas se frustram lá fora e querem vir fazer fama dentro da igreja. É verdade.
As pessoas querem aparecer dentro da igreja, mas Jesus ensina tudo ao contrário. E quando eu olho o Evangelho da Bíblia e eu olho a igreja de hoje, eu falo: Jesus, ou eu estou doido, ou está tudo errado. Das duas, uma. Quando eu me converti, eu ouvo o nome do Senhor. Deus me deu essa palavra muito forte, eu sei por quê, porque talvez eu poderia ter misturado com a massa e entrado junto no grupo que vai para o lado esquerdo. Jesus fala que vai dividir lado direito e lado esquerdo. Eu fiquei 2 meses dentro de casa, 2 meses não tinha quem perguntar sobre a palavra de Deus, 2 meses. Eu orava, eu jejuava, e lia a Bíblia igual louco. Em 3 meses eu terminei de ler a Bíblia toda. 3 meses. E Deus me deu uma palavra, e o Espírito Santo falava comigo, e Deus me revelava a palavra. Deus falou: olha, meu filho, se firma dentro desse versículo, porque eu que falo contigo. Deus falou: a unção que você... Eu falei: Deus, como eu vou aprender se eu não tenho um professor para me ensinar? Deus falou: olha, meu filho, esse versículo que eu falo contigo, grava ele. A unção que você recebeu, minha fica em você, e não tem necessidade que ninguém vos ensine. A unção vos ensinará todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela você deve permanecer. Primeira coisa que eu fiz, minha mãe era reclamando da vida de cristão. Eu sempre conto isso, reclamando, eu falei: mãe, não fica de nhenhenhê não, mas eu estou 20 anos, eu já dirigi CIB, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, Deus me liberta, eu já fui embora. Eu falei: tu nunca foi cristão de verdade. Assim, mas também não falei com amor. Mãe, desculpa, me perdoa, eu amo a senhora, você me gerou. Mas você quer que eu te fale a verdade? Você nunca foi cristão de verdade. 20 anos, filho! Desculpa, você acha que a igreja é bater cartão, ouvir escola dominical, caminhar para casa? Ser cristão é uma vida de relacionamento com Deus. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta, você precisa reclamar as suas dificuldades com o Senhor Deus. Para de reclamar com A, para de reclamar com B, para de reclamar com C, reclama com o Senhor Deus dos exércitos. E eu falei: você quer vitória? Minha mãe querendo que meu pai fosse transformado. Você quer que Deus salve ele? Estou esperando, estou aqui orando, estou esperando. Não vai fazer não. Ah, por que, meu filho? Deus vai fazer, mas é promessa, os profetas já falaram. Eu falei: não vai. Deus não age fora da sua palavra. Minha mãe se apartou do meu pai e esperou Deus trabalhar. A Bíblia diz: se o esposo ímpio não consente se afastar da esposa, fique ela com ele, porque a mulher santa santifica o marido. Aleluia, no seu silêncio, na sua santidade, na sua sabedoria, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Hoje a minha mãe está lá orando 2, 3 horas, e minha mãe fala da boca dela: meu filho, 20 anos eu servi ao Senhor. Hoje que eu estou 6 anos aprendendo, minha mãe falou: eu sirvo a Deus 26 anos, mas esses 6 anos eu cresci mais do que os 20 para trás. Não é tempo de igreja que dá maturidade cristã, é o cristão que se entrega e tem intimidade com Deus. Precisamos ter um zelo pela obra do Senhor. Precisamos que esse zelo venha consumir a nossa alma. Eu sei que não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus disse que o caminho seria apertado. Jesus disse que o caminho seria estreito. Jesus disse que teríamos tribulação, mas ele falou: tem bom ânimo. Eu venci, eu vou estar com vocês para vocês vencer. Não é fácil. Ser cristão de verdade, como a Bíblia diz, não é fácil. É fácil sim, cobrar para pregar ali, botar dinheiro no bolso, dormir até tarde, botar dinheiro no bolso e ir para lá, viajar. Dizem que fazem missão. 92% dos missionários estão fora da janela das 40, não vão à Índia, não vão à China, porque não tem um ministério, eles têm um comércio, como diz o missionário do Leão. Se tivesse um ministério missionário, eles iam para a Índia, que é o inferno, onde as crianças são tacadas na lata do lixo, onde as pessoas apodrecem na beira daquele rio nojento. Eles têm um comércio, e esse zelo começou a consumir Jesus, a ponto dele quebrar esse comércio dentro da casa de Deus. Nós precisamos quebrar esse comércio dentro da cara de Deus. Se alguém perguntar quem falou, pode falar que foi o pastor Leandro. Como profeta de Deus eu falo: todo aquele que cobra para pregar é falso profeta. Pode anotar, pode gravar: é falso profeta. Jesus disse: de graça recebeis, de graça dai. O zelo precisa consumir a sua alma. Paulo falou: eu gastarei no meu bolso e eu me deixarei gastar pelas almas. Se eu tiver que pagar para a gente sessão, eu vou pagar.
diga ao seu pastor: não traga nenhum homem que cobre para pegar nesse altar. É falso profeta. Os profetas dessa igreja estão aqui. Dê oportunidade para os jovens que querem crescer aqui. Pessoas pagam para trazer no altar, gastam dinheiro, que é dinheiro para ser investido em obra social, que é dinheiro para ser investido em centro de recuperação, pagando 10 mil. A falsos profetas, a cantores que já não tem mais nada com o Senhor. É verdade. Glória a Deus. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Se o profeta vier de dar outra oferta na vida dele, isso é lícito. Diz a Didaquê, porque isso é algo antigo. Diz a Didaquê, os ensinos dos apóstolos do século I. Se um homem de Deus chegar itinerante para pregar na igreja, esse era o ministério profético que morreu. Hoje nós não falamos de profeta. Lá em Efésios 4:11 diz: os ministérios, um apóstolo, outro profeta. Hoje morreu. Existiu um ministério itinerante, que era o ministério do profeta. E a Bíblia diz: quando o profeta chegar, se ele ficar, coma com vocês. Um dia, 2 dias. Se ele demorar, trabalhe para poder comer. E se ele cobrar, despeça, porque é falso profeta. Isso do século I, ensino dos apóstolos, de Pedro, Tiago, João. Não sou eu, estou dizendo também não. Digo com propriedade na Bíblia. Está tudo errado dentro da casa do Senhor. Nós precisamos recuperar o zelo do Senhor perdido. Nós precisamos buscar a essência da pregação do Senhor. Nós precisamos buscar, louvado seja o nome do Senhor, esta essência da simplicidade na igreja, que era unânime no partir do pão, unânime na comunhão, e todos tinham todas as coisas comuns do si. Aleluia. Viram para mim e dizem: pastor Leandro, você é romântico. Isso aí passou. Vou morrer romântico. Pelo menos eu tento viver. Quem me conhece, quem vive comigo, sabe que é meu, é da obra de Deus. Quem precisar, leva, está aí. Na igreja veio hoje, violão veio para cá, projetor foi para outro lugar, porque ele é meu, irmão. Ah, não vou emprestar, não vai estragar, é teu. É da obra de Deus, leva. Faz a obra, realiza, louvado seja o nome do Senhor, é do Senhor, aleluia. Foi consagrado ao Senhor, é para louvar o Senhor, louve ao Senhor com isso. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Jesus falou: será chamada casa de oração. Eu imagino o zelo que tomava Jesus nessa hora, quebrando tudo, expulsando os vendilhões do templo. Aqueles homens corruptos que trocavam a moeda, cobravam propina em cima da troca, vendiam as ovelhas trocadas, enganavam todo mundo. Jesus, olhando aquilo, começou a arder uma ira dentro de Jesus, uma ira santa, porque eles estavam deturpando a casa de oração. Pelo amor de Deus, não vamos deturpar o valor dessa casa. Aqui é casa de oração, é para salvar a alma, é para resgatar o perdido, é para transformar, louvado seja o nome do Senhor. O maior milagre que Deus pode fazer, diz Leonardo Ravenhill. O maior milagre não é curar o paralítico, porque ele pode ser curado e pode ir para o inferno. O maior milagre não é curar o cego, porque foram 10, um voltou para agradecer, os outros foram para o inferno. 9. O maior milagre é Deus ir lá fora e pegar um homem como eu, como outros que estão aqui, limpar ele, louvado seja o nome do Senhor, transformar a vida dele e enviar lá fora de novo, sem que ele se contamine com o mundo e ganhe outros, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o maior milagre que Jesus pode fazer, louvado seja o nome do Senhor. O maior milagre é a salvação, e para isso o templo existia, para salvar, louvado seja o nome do Senhor, para salvar. Só que eles estavam deturpando tudo. Eles estavam deturpando tudo, confundindo tudo. É interessante, olhando para a vida de Paulo. Paulo era um homem zeloso antes de se converter. Muito zeloso. Ele diz: eu era extremamente zeloso pela lei dos meus pais. Fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, estudado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel, fundador de uma das maiores escolas de Mishiná em Israel. Então ele estudava ali, ele foi um dos melhores alunos, extremamente zeloso. E Paulo, nesse zelo dele, ele achava que ele estava fazendo correto quando ele ia ao Sinédrio, pedia carta para poder matar os cristãos. E ele ia de casa em casa para poder matar. Estevão só morre porque Paulo deu o ultimato de morte. Paulo ele era o desembargador, acho que é uma coisa assim, da República. Então ele ficava aqui numa reta, aonde ele podia olhar o Sinédrio, e aqui quem está assassinando, e ele dava
mata porque está se levantando contra o judaísmo. Isso ele estava fazendo por causa do zelo dele. Só que a Bíblia nos diz que não é bom ter zelo sem conhecimento. Tantas pessoas tentando fazer a coisa correta, mas não tem o conhecimento certo. Tantas pessoas com o coração bom, mas não tem o conhecimento correto. Paulo estava no zelo, mas o conhecimento era errado. O conhecimento do judaísmo ultrapassado. Deus já havia feito carne, já havia morrido, ressuscitado, a pregação estava acontecendo e Paulo estava atrasado, dando a ordem para matar Estevão. Mas quando ele chegou no caminho de Damasco, que Deus disse: Shaul, Shaul, dura para ti recalcitrar contra meus aguilhões. E ele disse: quem és? Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Porque quando uma pessoa te persegue, ela não persegue a você, ela persegue o próprio Jesus, porque Ele está na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não persegue você. Eu tenho pena quando um homem se levanta contra o ungido do Senhor. Eu tenho pena. Eu falo: Jesus. Não é porque nós queremos. Eu falo: tem misericórdia, Saul não faz. Mas Deus vai tocar, porque está se levantando contra o próprio Deus, porque você é o enviado dele. E Paulo, quando ele se converte, todo aquele zelo, que não é bom ter zelo sem conhecimento, vai ser transformado para a obra de Deus. E se existe um homem zeloso no Novo Testamento, não tem outro. Paulo é igual a zelo é igual a Paulo. Paulo era tão zeloso, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei explicar o ministério de Paulo. O ministério de Paulo, um ministério fantástico, em oração, em labuta, em perseguição. E eu falo: Deus, me dá essa maturidade em dizer que Ele se alegra em sofrer por amor do Teu nome. Quando Ele diz: sofri perseguição, sofri naufrágio, sofri frio, sofri jejum, sofri perseguição dos meus irmãos, em tudo padeci. Mas Ele diz que isso não se compara com a glória de há de ser revelada, porque Ele conheceu a eternidade. Ei, meu irmão, o teu sofrimento não se compara com aquilo que Deus reservou lá no céu, não se compara com as moradas celestiais. E nós, igreja, precisamos desconectar do mundo e ligar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. A casa do Senhor será chamada casa de oração. Salomão fez uma oração: se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, descerei e sararei a sua terra. Deus dizendo para Salomão. Salomão tinha um zelo tremendo, mas ele se desviou por instante. Mas um desses zelos, Salomão estava sentado assim lá no templo. Aí tinha aquela grande porta formosa, a grande porta do templo de Jesus, e uma grande escadaria. Salomão sentado, olhando o povo vindo para a casa de Deus. Aí o povo vinha assim. Aí sabe, subia a escadaria. Aí Salomão olhou assim e falou: o quê? Na casa do Senhor? Subir? Porque é assim, irmão. Olha, esse degrau está aqui. A minha mente, ela associa. Eu vou subir aqui 3 vezes, não preciso mais olhar. Porque já a mente associa. 30 centímetros, vai subindo. Aí Salomão olhou de lá e falou: esse povo não está vindo para a casa do Senhor como deveria vir. Está tudo sem zelo, está tudo bagunçado. Não é assim. Vem adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que enche o céu e a terra, e eles vêm de qualquer maneira. Salomão chamou os operários: vem cá, quebra tudo e faz degrau de outro lado. Aí, se o cara viesse, caía. Porque era um baixo, um alto, do baixo, do alto. Tropeçava no degrau e caía. Salomão: sobe o zelo para a casa do Senhor. Aí todo mundo tinha que olhar, tinha que mirar o degrau, cabecinha baixa, reverência, porque está chegando na presença do Senhor. Reverência, porque está chegando para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que merece honra, glória, poder, domínio e majestade. O zelo precisa consumir a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O zelo de Deus precisa nos consumir. Jesus falou: a casa de meu Pai será chamada casa de oração. E ele quebrou tudo. E João lembrou que estava escrito em Salmo: o zelo pela sua casa me consumirá. Que Davi falou. Davi era extremamente zeloso. Deus deu tudo a ele. Ele pegou pelo seu zelo e deu para o Senhor. Mostrou o tempo para o Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos pedir a Deus para que esse zelo nessa noite possa inundar a nossa alma. Jesus. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a tua palavra foi pregada, Senhor. Senhor, tu sabe que nos falta zelo, é verdade. A começar por mim, Senhor.
Me perdoa porque sou pecador mesmo e reconheço diante de Ti. Mas nós pedimos nessa noite, Senhor, renova o zelo na nossa vida, Pai. Se um dia nós tivemos um grande zelo e agora foi perdido, se não tivemos, coloca agora, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa depositar zelo na nossa vida. Zelo pela sua obra, zelo pela sua casa, zelo pelas almas, Senhor. Jesus olhava para elas e via como que não tinham pastores, um grande zelo, Senhor. Aleluia. Que o zelo pela obra do Senhor venha consumir a nossa alma, venha consumir a nossa vida, Pai. Ó Deus querido, por favor, te pedimos perdão e te pedimos nos socorre, Senhor, porque Tu sabe que somos fracos, Tu sabe a nossa estrutura, Tu sabe que somos fortes, Senhor, e que precisamos que o Senhor venha nos socorrer. Senão nós vamos continuar da mesma maneira, Senhor. Nós vamos continuar como Paulo, recalcitrando contra o Teu aguilhão, dando murro em ponta de faca. Nós vamos continuar errando, mas nós pedimos o Teu socorro nessa noite, para que nós possamos, ó Deus, andar em zelo diante da Tua presença. E esse zelo venha nos consumir, Senhor. Ainda que isso, ó Pai querido Deus eterno, ainda que isso venha resultar em afronta, em perseguição, em calúnia, Senhor. Mas quando isso acontecer, nós vamos fazer como Paulo, saber que o Seu Evangelho está sendo pregado com verdade e vamos nos alegrar, Senhor. Muito obrigado por esse tabernáculo aberto, por essa casa de oração, Senhor, aberta, aonde as pessoas podem vir, exercitar o seu zelo, buscar a Tua face. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor Vitor. Abençoa o Teu ungido, Teu servo, Senhor, que tem sido zeloso por esta obra. Levanta os valentes de Davi, levanta, Deus querido, homens e mulheres de Deus que venham lhe assistir juntamente, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma sua esposa, conforta ela nesse momento de dificuldade, ó Pai, conforta a sua filha, ó Deus querido, Deus eterno, dá-se uma estrutura sobrenatural à sua ungida, para suportar, ó Pai, para cuidar, ó Deus, para interceder, meu Senhor, pelo Seu servo, nesse momento de adversidade, Senhor. Toma a membresia dessa igreja, Pai, que isso sirva, Senhor, para unir a fé, Pai, deles, e para que essa igreja possa crescer mais e mais em uma fé saudável e verdadeira, e muitas pessoas se convertendo nesse altar. Senhor, tudo isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.